Ahm, Nós outros, há algumas semanas, hicimos uma pausa das catequeses sobre Los Ángeles para nos atermos, para nos concentrarmos em algumas catequeses bíblicas sobre temas fundamentais de nossa fé. Nosotros ya vimos Jesús y las multitudes y los apóstoles en su tiempo. Vimos el dogma de la fe de la muerte, el juicio particular. Vimos también, me falta una charla, pero vimos el purgatorio, y hoy, antes de contemplarmos el infierno en la Sagrada Escritura, eu gostaria de introduzir um tema que nos ajuda muito em la lucha, porque eu estou seguro que todos nós outros temos a firme vontade de não cair no inferno. Então, para merecermos a pátria, nós outros temos que todos os dias fazer o combate. E em la igreja nós outros temos muitas armas. Então, hoje eu gostaria de tratar o tema de los sacramentales dentro da igreja, que nos ensina o catecismo da igreja católica, porque é muito importante termos conhecimento que são os sacramentales e também saber utilizá-los, porque soldado tem que conhecer sua arma, e do ponto de vista da fé, nós outros temos que conhecer nossas armas, porque São Pablo nos ha dicho que nosso combate não é contra as coisas deste mundo, é contra os espíritos que estão em los aires. Então, eu enviei para vocês todos as hojas que hablam destes sacramentales, e então eu vou dar não vou ler as hojas, porque vocês, estou seguro que já tiveram a oportunidade, e se não, podem ler as hojas. E então, vocês podem ver no Catecismo da Igreja Católica este tema nos artículos 1075 e depois nos artículos 1667 hasta 1679. Portanto, o texto completo está nestes artículos. E então, para compreendermos a mensagem da Igreja, ao instituir os sacramentales, nós outros temos que compreender nossa fé. Portanto, nossa fé nos ajuda a compreender o mistério revelado de Deus e o mistério revelado de Deus sobre nossa salvação e sobre nosso destino último. Então, a primeira parte do catecismo nos ajuda a compreender o credo, o mistério de nossa fé. Pero o mistério se queda estéril se não é celebrado. Portanto, a celebração dos mistérios passa por meio dos sacramentos. E os sacramentos estão sempre ligados a signo. Então, vemos que a Igreja, em sua enseñança, deseja, através dos ritos, que são compreensíveis, que são visíveis a nós outros, vamos para o invisível.
el signo para el significado. Portanto, através dos sacramentos, temos que llegar a los misterios. Por ejemplo, la Eucaristía, tenemos el pan, el vino. Claro que son dois signos que nosotros comprendemos muy bien. Ahora, por la fuerza del Espíritu Santo, el signo se convierte en la carne y la sangre de Jesucristo. Pasamos del signo para el significado, el misterio que nosotros tenemos aquí presente. Y si un día ustedes desean, podemos hacer catequesis solamente dos 7 sacramentos. Pero agora não vou meter a isto. Portanto, os 7 sacramentos são signos que nos foram dados diretamente por Jesucristo, ou então os apóstolos nos deram em nome de Jesus. Por exemplo, o sacramento, a unção de los enfermos, nos é dado por Santiago, claro que ele mesmo recebeu de Jesucristo, senão não teria dado esta graça. Então, os sacramentales não são instituídos diretamente por Jesucristo, pero são instituídos por la Iglesia. Claro que ella foi inspirada por el Espírito Santo, que é a alma da Iglesia, e os sacramentales são signos instituídos por la Iglesia, e então eles nos ajudam e completam e nos conduzem a los sacramentos, a los mistérios celebrados. Sacramental perde seu sentido quando não nos leva a la celebración de los misterios revelados de nuestra salvación. Portanto, los sacramentales por ellos, se não nos levam a ir mais profundamente a nossa fé, se quedam estéreis. Então, vemos as características de los sacramentales. Portanto, se destinam primeiramente a santificar certos ministérios, certos estados de vida, e aqui eles têm carácter permanente. E muito importante que tudo esteja relacionado com a hierarquia da Igreja. Portanto, são os obispos unidos ao Papa que verdadeiramente nos oferecem os sacramentales para nosso uso, para nossas necessidades. E claro que têm que ser acompanhados com o devido discernimento e adaptado. Por exemplo, há signos que nós outros temos em Portugal que fazem parte da nossa cultura e que não vamos encontrar em outros. Por exemplo, o signo de la corona del Espíritu Santo com el sceptro e a salva. Por la providência de Deus, este símbolo, este sacramental, esta tradição vem de nossa Reina Santa Isabel de Portugal, e verdadeiramente ela, com sua prática e sua devoção ao Espírito Santo, e o Espírito Santo confirmou com graças extraordinárias de milagres, de curas de enfermos, este signo.
y el pueblo que asumió en sí la fe de la reina, con el tiempo fueron concretizando en este sinal. Entonces, es un sacramental que, con la ayuda de la jerarquía, claramente que los bispos y los sacerdotes que acompañaron el pueblo en esta devoción, que purificaron el signo para nosotros tenermos la esencia, mesmo que ainda hoy há muitas coisas que temos que purificar nesta religiosidade popular, pero o mais importante que eu quero aqui mostrar é, por exemplo, este signo, este sacramental, hace parte da cultura religiosa de um pueblo em um determinado momento histórico, nasceu, claro, ajudado por la inspiração do Espírito Santo. Portanto, este signo está sempre acompanhado, por exemplo, com diversos restos, como a imposição das mãos, o signo da cruz. Por exemplo, quando dou a bendição com a corona, eu hago o signo da cruz com a corona. E também a expressão da água bendita. Então, os sacramentales tienen su origen en nuestra dignidad, en nuestro sacerdocio bautismal. Entonces, es importante, y esto el Concilio Vaticano II habla en el documento Sacrosanctum Concilio 79, que hay benedicciones que son presididas por los laicos. En el nuevo libro de las benedicciones, tiene lá muchas benedicciones que los laicos pueden hacer. Claro, aquellas que nosotros estamos más acostumbrados a oír, por ejemplo, las benedicciones dos padres para sus hijos. Por tanto, ustedes como padres pueden bendecir sus hijos por la fuerza del sacramento de su matrimonio. Entonces, ustedes tienen esta fuerza de bendición para sus hijos como la benedicción sacerdotal. Otra bendición que nosotros estamos más acostumbrados a oír, la bendición del pan, la bendición de la mesa antes de comer. Por tanto, son dos benedicciones que nosotros estamos mais acostumbrados dos laicos a serem, pero há mais. La riqueza do nuevo ritual de las benedicciones hablan y há oraciones propias para los laicos hacerem esta forma de bendición. E el nuevo ritual, eu tenho pena que olvidei completamente do nuevo ritual em casa, pero eu tenho em minha oficina, é um livro assim bem grueso, e com a reforma litúrgica, as benedicciones estão mais centralizadas em la palavra e em la oração comunitária. Portanto, terem mais esta visão que a bendição procede de Jesucristo, palavra del Padre, e esta bendição, esta evocação da palavra de Jesucristo é recebida pela oração da Igreja, oração daqueles que estão presentes naquele momento, estamos a bendecir, não importa que seja. Portanto, é muito importante ter em conta que todos nós outros somos chamados a dar a benedicção. Por exemplo, São Paulo habla muito de sermos, por exemplo, Romanos 12:14, 1 Pedro 3:9, temos que ser uma fuente de benedição. Agora, quando as bendições estão mais ligadas à vida eclesial e aos sacramentos,
claro que têm que ser presididas essas bendições por um obispo, ou um sacerdote, ou um diácono, de acordo com as circunstâncias, pero são coisas que estão mais ligadas à vida da igreja, não estão tão ligadas à vida doméstica. Portanto, a igreja doméstica, os laicos têm poder de bendição. Por exemplo, ustedes não podem bendecir a água bautismal para o bautismo de um niño. ¿Por quê? Porque aquela água se transforma em signo de um sacramento. Portanto, não pode nunca um leigo bendecir a água bautismal, como também nenhum sacerdote pode bendecir os santos óleos da confirmação do bautismo e dos unção dos enfermos. Solamente o bispo pode bendecir estes santos óleos. Portanto, os sacramentales não conferem a graça do Espírito Santo como os sacramentos. Mais uma vez digo, os sacramentales preparam a pessoa para se abrir à graça do Espírito Santo que nos é dado por los sacramentos. Portanto, uma coisa é sempre preparação para a celebração direta dos mistérios, que realmente se tornam presentes em los 7 sacramentos. Portanto, a riqueza dos dons, a fuente das graças é sempre a vida, a muerte e ressurreição de nosso Senhor Jesucristo. Pero temos que ter consciência que sempre os sacramentos nos dão o Espírito Santo e tornam presente exatamente aquilo que celebramos, ao passo que os sacramentales não é assim. É uma ajuda, pero não tem a força de um sacramental. Então, vemos os sacramentales, como já comecei a falar, a primeira forma de sacramental é as benedicciones, que são benedicciones de alcance permanente. Por exemplo, são aquelas benedicciones que têm como efeito consagrar uma pessoa a Deus. Por exemplo, a benedicção de um abade ou uma abadesa de um monastério, a consagração das virgens ou viúvas, e também a profissão religiosa, e também a bendição de certos ministérios da Igreja. Por exemplo, para ustedes sentirem a coisa, quem estuve em la missa de las 10 do domingo passado, os 9 voluntários, 9 ministros de acolhimento que estão ao serviço da comunidade, ao serviço da igreja, houve um rito que eu isso com palavras minhas, porque não tinha a fórmula, pero foi um rito para consagrar um ministério. Não é a pessoa como tal, mas um serviço que estes 9 voluntários fazem, por amor de Deus, ao serviço da igreja. Portanto, vemos há benedicciones para certos ministérios, como leitores, acólitos, catequistas, ministros de acolhimento, etc. Portanto, vemos que esta benedicção é para fortalecer e para ajudar as pessoas a serem sua tarefa.
También, por ejemplo, hay otras bendiciones que son permanentes, por ejemplo, la bendición de una iglesia, de um altar, dos santos óleos, os vasos sagrados, ornamentos sagrados, campanas da igreja. Portanto, a bendição de todas estas coisas que estão ao serviço da igreja e da comunidade, se não há nenhuma profanação maior, por exemplo, se uma igreja é profanada, a sagração não, mas a bendição sim, tem que ser renovada. Quando a igreja pede publicamente e com autoridade em nome de Jesus Cristo que uma pessoa ou um objeto seja protegido contra as acechanças do maligno, esta bendição se chama exorcismo. E aqui uma coisa que eu desejo dizer a vocês e pido em nome do Senhor. Abram os ouvidos e o coração, porque aqui há muitos peligros e muitos erros. O pequeno exorcismo em forma simples é aquele que reza o sacerdote no rito do bautismo. E também é um exorcismo, o que, por exemplo, o sacerdote reza depois do Padre Nuestro. Portanto, a igreja reza publicamente para aquele sacerdote que reza o exorcismo de forma simples. Agora há o exorcismo solene, ou chamado grande exorcismo. Solamente pode ser praticado por el sacerdote com permisso do bispo. E eu sei que há muitos livros que publicam o grande exorcismo e há laicos que o fazem. Isto está proibido por la igreja. É um grave erro hacerlo. Por quê? Porque vocês estão a se meter diretamente com o inimigo e não têm força. E então, normalmente, o inimigo exerce sua rábia, porque nós outros estamos verdadeiramente tocando, e ele depois vai explotar sua rábia, muitas vezes, contra aquelas pessoas que nós outros amamos. É como, por exemplo, nós outros temos um leão à nossa frente, com um Paulo picamos o leão, e depois que vamos a ser? Portanto, por favor, nunca cedam a esta tentação de rezar o grande exorcismo. Nunca, por favor. Mira, isto são palavras do Catecismo da Igreja Católica. Não são palavras de Padre Carlos. Portanto, nós outros temos muitas orações, como a oração de São Miguel, é uma oração de proteção, e podemos rezar sem nenhum problema, como há outras que podemos fazer. Mas o grande exorcismo, por favor, nem tampouco eu lo puedo fazer. Como vão a ser laicos, mesmo que pensem que têm grandes carismas, nunca os carismas passam por cima da autoridade da igreja. Nunca. E o catecismo mostra muito claro a autoridade e o magistério da igreja. Portanto, por favor, não
hagan isto. Los pido em nome de Deus. Os pido. Há outros, por exemplo, sacramentales que estão ligados à piedade popular, que prolongam a vida da igreja, pero não substituem a vida da igreja. Por exemplo, uma pessoa, vamos fazer uma peregrinação a um santuário, e, bom, hacemos a peregrinação, hacemos oração, é domingo e não tive missa. Para ir à peregrinação, me quedei sem missa dominical. Não. Não. Uma peregrinação que nos leva a omitir a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Compreende? Nós estamos esterilizando um acto de piedade que deveria ser rico. Uma peregrinação nos deve levar a nos unir a Jesus Cristo por la confissão, por la comunhão, por la Eucaristia. Por exemplo, a veneração das relíquias. Eu posso ter, por exemplo, hay uma procissão em honor de por exemplo, na Semana Santa se venera muito el Santo Año. Eu participo na procissão dos padecimentos de Jesus Cristo, vou besar o Santo Año, vou receber a bendição, não me quedar para a missa, não. Vou para casa. O acto perdeu seu sentido. Compreende? Portanto, todos estes actos de piedade nos devem levar ao Senhor. Como eu sei que há muitos que nos levam, por exemplo, em quantas igrejas se reza o rosário com preparação para a missa. Muito bem hecho. Com Maria, nos preparamos para o encontro com Jesus Cristo. Aí, o rosário tem todo o sentido. Como, por exemplo, o rosário, se eu verdadeiramente tenho, através do rosário, uma devoção a Nossa Senhora, claro que tem todo o sentido de ter um rosário em meu carro. Portanto, aquele rosário exprime uma vivência e que a Virgem, mirando o rosário, me vai proteger. Não por el rosário, mas por minha vida. Uma pessoa que não tem nenhuma relação com a Virgem, pero é muito bonito ter um rosário em meu carro. O rosário, este sacramental, perdeu seu sentido. Portanto, como também ter uma medalha, como Nossa Senhora de las Gracias, pero se não rezo a ela, claro que é melhor que nada, pero vamos obrigar a la Virgem a ser um caminho mais longo para chegar a mim. Porque eu tenho seu sinal, seu signo, pero minha vida está muito lejos. Ela está lá e eu estou aqui. Então, a coisa é muito importante. O uso das devoções. Mirem, eu sei que nós outros estamos em um tempo que se multiplicam as devoções. Pero, atenção, é muito importante que vocês pidam a seu diretor espiritual para ser um discernimento em vossa vida de oração. Porque todo o bem que existe não é para vocês hacerem. O que vocês devem fazer é somente o bem que Deus deseja. Portanto, nem todas as devoções é para nós outros.
Y solamente el discernimiento de nuestro director espiritual puede ver que es para nosotros, que no es para nosotros. Por ejemplo, para me quedar, para hacer todos os rosários que conozco, para hacer tudo isto, eu levo tanto tempo que não tenho tempo para fazer a comida para meu filho, não tenho tempo para fazer a comida quando as devociones me sacam o tempo de nossas obrigações, alguma coisa está mal. Porque, em primeiro lugar, está nossa consagração a Deus, nosso estado de vida. Quando mis devociones me privam de fazer actos de mi consagração a Deus na família, alguma coisa não está bem. Como também não está bem eu, por exemplo, consagrar meu tempo a coisas que são inúteis, nem tenho tempo para oração, nem para minha mulher, meus filhos, minha esposa, meus netos. Portanto, mirem como é muito importante o discernimento. Nem todas as devoções que existem é para nós outros, pero solamente aquelas que Deus quer para nós outros. Imaginem, eu, Padre Carlos, para fazer todos os rosários e todas as coronilhas que eu conosco, não vou rezar o breviário. Primeiro rezas o breviário, que é tua obrigação sacerdotal. Tu, em primeiro lugar, tens que rezar o breviário. Depois de rezar todo o breviário completo, então, haces outras coisas. Pero, em primeiro lugar, está tu dever sacerdotal. E solamente puedo omitir uma parte, ou o breviário, quando, por exemplo, estou em um dia com tantas confissões, tantas, que não tenho tempo para fazer o breviário. Pero estuve com as almas. Pero isto é uma exceção, não pode ser todos os dias. Pero sempre tenho que, se estou todo o dia a confessar, é melhor me quedar sem comer do que ficar sem breviário. Portanto, vocês tomam este exemplo para ver a necessidade que temos do discernimento do nosso confessor, do nosso diretor espiritual, para a nossa vida de piedade. Eu estou seguro, o sacerdote que nos guia conhece as inspirações que o Espírito Santo nos está guiando e ele vê melhor que nós outros nossos pontos que Deus deseja para nós outros. Agora, há uma coisa que eu desejo explicar a vocês, é isto, que nós outros temos o antigo ritual de las bendiciones e o novo. O novo, como eu digo, está muito bem, o discernimento da igreja, su fuente es la palabra de Dios y la oración de la comunidad. Por tanto, es a nueva dimensión de los ritos de las bendiciones en la iglesia. El antiguo ritual de las benedicciones, cada elemento la oración de bendición era compuesta de dos cosas. O exorcismo sobre o elemento e a forma de benedicção. Portanto, quando vocês pedem eu desejo a água bendita exorcizada, o que vocês estão a dizer é: por favor, bendiga a água com o antigo ritual, porque não há nenhum documento da igreja
que prohíba el sacerdote de utilizar el antiguo ritual. Claro que la iglesia nos propone el nuevo, porque é um ritual que pressupõe uma catequesis, é um ritual que a pessoa tem que ter uma preparação. Portanto, é esta nova dimensão, pero podemos utilizar o antigo ritual. ¿Por quê? Porque o antigo ritual das bendições estava mais dirigida para o combate contra el espíritu maligno, el combate contra tentaciones y infestaciones y ataques del inimigo. Y es importante tener en cuenta que el enemigo no duerme. No. Él puede, por ejemplo, perturbar el sueño de un niño o de una persona adulta. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Por ejemplo, si tenemos una perturbación espiritual, primera arma utilizamos, o primera arma, vamos primeiro a este caso, la confesión. La confesión é muito importante. Depois pedir ao sacerdote uma benedicção. É uma benedicção que o sacerdote vai dar, vai rezar sobre a pessoa para proteger a pessoa e se há alguma influência negativa, que o Senhor em seu nome afaste. E sim, o Senhor hace. Então, vocês veem, se eu tenho este problema, se em minha casa, por exemplo, quando nós outros sabemos que o inimigo está quando, por exemplo, claro, temos que contar muitas vezes com as limitações humanas. Por exemplo, se nós outros estamos com muito stress, temos sobre nós outros muitas tarefas, mais do que podemos fazer. Então, é muito normal que me quede menos paciente, menos... Pero quando em minha casa, por nada, há muitas peleias, há muitas turbulências, aqui tem qualquer coisa que não está bem. A parte de minhas debilidades, há aqui uma influência. Se nós outros nunca bendecimos nossa casa, por favor, chamem um sacerdote. Não ustedes têm autoridade para bendecir sua casa. Depois do sacerdote, sim, ustedes podem prolongar a bendição com sua oração e também ustedes podem utilizar os sacramentales. Que sacramentales? Por exemplo, os mais utilizados, água bendita. E se ustedes podem ter água com um antigo ritual, melhor. Outro sacramental muito forte, o sal. O sal é um sacramental que era muito utilizado em la igreja, en el ritual de bendecir água. Sempre se ponia um pouco de sal e em la oração do exorcismo del sal se invoca o Senhor que ordenou ao profeta Eliseu para curar a esterilidade da água, poner sal em nome do Senhor e o sal deu vida à água. Então, é muito importante utilizar o sal, por exemplo, ao redor de nossa casa, como para criar um muro protetor. E não é necessário poner toneladas, porque há muita gente que pensa por deitar
muitos litros de água bendecida em sua casa, que ela vai quedar bendecida. Ele, inimigo, não necessita da quantidade, ele vê melhor que nós outros. Então, uns pequenos granos de sal ao redor de nossa casa, rezando. Ustedes não necessitam, ustedes não têm, como dizer, o poder de bendecir com a mão. A benedicção de ustedes é com a boca. Ustedes podem bendecir com a força da palavra e os hijos, ustedes podem poner a imposição de las manos. Pero nunca como os sacerdotes. Ustedes não são sacerdotes. Tienen o sacerdócio comum, pero não o sacerdócio ministerial. Então, outro sacramental que é muito utilizado é o aceite bendecido. Não é os santos óleos. Assim como há a água bendita e a água do bautismo, há aceite dos santos óleos e aceite bendecido, como por exemplo, o aceite de São José. Outro sacramental muito utilizado é incenso. Que ustedes têm que pedir a um sacerdote, antes de utilizarem incenso, que ele bendiga o incenso. E outro também muito comum é as velas, principalmente as velas bendecidas del 2 de fevereiro, que elas são bendecidas dentro da missa. E elas têm verdadeiramente uma força de bendição e de proteção muito especial. E digo mesmo, por favor, aproveitem a fecha do 2 de fevereiro para bendecir velas. E eu, como sacerdote, neste dia, em la missa, para mim, eu llego a bendecir para mim 6, 7 cajas de 24 velas, para ter estas velas todo o ano. E eu, que sou sacerdote, por favor, aproveitem todas estas armas que a Igreja nos oferece, e é muito importante que sempre utilizem isto, sempre com o conselho dos sacerdotes, do seu diretor espiritual, do seu confessor, para não hagam nenhum erro, nem ustedes utilizem os sacramentales para práticas de superstição. Por exemplo, as hechiceras e todos os sortilégios desejam muito utilizar os sacramentales bem bendecidos para hacerem o mal. Porque quanto mais grande for a profanação, quanto maior é o pecado que se hace, mais o inimigo dá seu poder a quem o siga. Se nós outros utilizamos água bendita para o mal, é profanação de sacramental. Se utiliza uma hóstia consagrada para é a profanação de sacramento, o Santíssimo Sacramento. Quanto mais grande é o pecado, mais grande é o favor do inimigo. Portanto, isto é alerta que hago e claro, tinha muitas mais coisas para dizer, mas é muito importante nós outros conhecermos a doutrina da Igreja, o que é que a Igreja nos invita a ser, o que é que a Igreja nos pede verdadeiramente, para não cair em erros. Temos que saber bem orientar e bem utilizar as armas que temos à nossa disposição. Portanto, não necessitamos de ir a outros lugares, porque na Igreja temos tudo.
y más tenemos la gracia de nuestro confesor, de nuestro director espiritual, que nos ayuda con su discernimiento, con el don del consejo, para que tenemos siempre la posibilidad de caminar bien en la estrada, en el camino de la verdad que nos conduce, que nos lleva a la vida. Amén.